Imagine um livro escrito há exatos 2700 anos que já revelava o nome de um rei pagão que ainda nem havia nascido. Um livro que descrevia com detalhes cirúrgicos a morte e a ressurreição de um homem que mudaria o destino da humanidade séculos antes de ele nascer. Um livro que os arqueólogos encontraram intacto dentro de um jarro no deserto e que até hoje cala a boca de todos os céticos. E se eu te disser que esse livro não é ficção? É o livro de Isaías. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir o segredo que a Bíblia escondeu por 27 séculos. Um segredo tão poderoso que, quando você entender, vai mudar para sempre como você enxerga Deus, a história e a sua própria vida. Fique até o final, porque a revelação que vem agora pode ser a mais chocante que você já ouviu. E o melhor, ela foi escrita para você, hoje. Para compreender plenamente esse segredo de 2700 anos que a Bíblia escondeu, precisamos voltar no tempo e conhecer o homem que Deus escolheu para revelá-lo. O profeta Isaías não era um eremita isolado no deserto. Ele era um homem culto, de família nobre, próximo da corte real de Judá, casado com uma mulher profetisa e pai de filhos cujos nomes carregavam mensagens proféticas poderosas como Maher-Shalal-Hash-Baz e Shear-Yashub. Isaías vivia no século VIII a.C., por volta do ano 740 a.C., uma época de grande turbulência e incerteza para o reino de Judá. Imagine o cenário com toda a clareza possível. O rei Uzias, que havia reinado por 52 anos em prosperidade, havia morrido. O templo de Jerusalém estava cheio de fumaça de incenso e o ar estava carregado de expectativa. Isaías entra no santuário para orar e, de repente, tem uma visão que muda tudo para sempre. Em primeira pessoa, ele descreve com detalhes impressionantes. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A voz de Deus ecoa no templo de forma majestosa. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías responde imediatamente com coragem: Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus o comissiona para uma missão difícil e desafiadora: anunciar juízo ao povo endurecido, mas também plantar sementes de esperança futura que se estenderiam por séculos. Enquanto isso, o reino de Judá enfrentava um caos político e espiritual sem precedentes. Ao norte, o Império Assírio crescia como uma ameaça implacável, conquistando nações inteiras e deportando povos inteiros para longe de suas terras. Dentro de Judá, o rei após rei alternava entre reformas religiosas passageiras e apostasia total. O povo se entregava à idolatria, adorando deuses pagãos em altares nos montes e debaixo de árvores verdes. A justiça social desaparecia rapidamente. Os pobres eram oprimidos pelos ricos, os órfãos eram explorados e a moralidade desmoronava em todos os níveis da sociedade. Os profetas alertavam dia após dia, mas o coração do povo estava endurecido como pedra. O exílio babilônico, embora ainda distante no tempo, já era uma sombra escura no horizonte profético de Isaías. Foi exatamente nesse cenário de colapso iminente, de trevas espirituais profundas e de desespero crescente, que Deus decidiu entregar a Isaías o segredo mais bem guardado da humanidade. Um segredo que não seria apenas para aquela geração em crise, mas para todas as gerações futuras, incluindo a nossa hoje. Um segredo que sobreviveria a guerras, exílios, impérios caídos e milênios de história, chegando intacto e poderoso até os dias de hoje. E agora, com esse contexto em mente, estamos prontos para descobrir o primeiro grande choque que Isaías reserva para nós. Prepare-se, porque o que você vai ouvir em seguida parece coisa de ficção, mas é pura realidade comprovada. O livro de Isaías possui exatamente 66 capítulos, exatamente o mesmo número de livros que compõe a Bíblia inteira. Não é uma coincidência, é uma assinatura divina impressionante. Os capítulos de 1 a 39 falam predominantemente de juízo, de advertência, de consequências do pecado e da rebelião do povo. Essa primeira metade é como se o Antigo Testamento inteiro fosse condensado em um só livro.
Já os capítulos de 40 a 66 mudam completamente o tom. Eles trazem consolo, salvação, redenção e a promessa gloriosa do Messias. É como se os últimos 27 capítulos fossem um Novo Testamento inteiro colocado dentro do mesmo rolo de pergaminho. Pense nisso por um segundo. 700 anos antes de Jesus nascer, antes mesmo de qualquer um dos evangelhos ser escrito, Deus já havia estruturado Isaías de forma que ele funcionasse como uma Bíblia em miniatura dentro da própria Bíblia. Os estudiosos chamam isso de a Bíblia em miniatura. A divisão é tão precisa, tão simétrica, que desafia qualquer explicação humana. Os primeiros 39 capítulos mostram a santidade de Deus, a necessidade de arrependimento e o juízo que viria sobre Israel e as nações. São temas que ecoam Gênesis, Êxodo, Levítico, os profetas e toda a lei. Mas a partir do capítulo 40, o tom se transforma radicalmente. Deus começa a falar de conforto. Consolai, consolai meu povo. Ele anuncia a vinda de um servo que traria salvação, de um rei que reinaria em justiça e de um novo céu e uma nova terra. São temas que só seriam plenamente revelados no Novo Testamento. Para tornar isso ainda mais visual, imagine uma animação fractal, onde cada capítulo se espelha no outro como um espelho perfeito. O capítulo 1 e o capítulo 66 falam de céu novo e terra nova. O capítulo 2 e o 65 tratam do monte do Senhor e da paz universal. Essa estrutura quiástica, essa simetria matemática, aparece repetidamente ao longo dos 66 capítulos. Não é algo que um homem conseguiria planejar sozinho, especialmente vivendo em meio ao caos do século VIII a.C. É como se Deus tivesse escondido um mapa completo da história da salvação dentro de um único volume, para que ninguém, nem mesmo o mais cético, pudesse duvidar de sua soberania sobre a história. E esse primeiro choque já é suficiente para deixar qualquer pessoa sem palavras. Mas ele é apenas o começo, porque se Deus foi capaz de estruturar o livro inteiro com essa precisão matemática e profética, imagine o que mais ele escondeu dentro desses mesmos capítulos. Estamos prestes a entrar no segundo choque, ainda mais impressionante, que envolve um rei pagão cujo nome foi revelado 150 anos antes dele nascer. Esse primeiro choque já é suficiente para deixar qualquer pessoa sem palavras. Mas ele é apenas o começo. Porque se Deus foi capaz de estruturar o livro inteiro com essa precisão matemática e profética, imagine o que mais ele escondeu dentro desses mesmos capítulos. Estamos prestes a entrar no segundo choque, ainda mais impressionante, que envolve um rei pagão cujo nome foi revelado 150 anos antes de ele nascer. O segundo choque é tão extraordinário que muitos críticos modernos ainda tentam explicá-lo de forma natural, mas as evidências históricas e arqueológicas são irrefutáveis. Em Isaías 44, versículo 28 e Isaías 45, versículo 1, Deus faz algo inédito na história da humanidade. Ele chama um rei pagão pelo nome, detalhando exatamente o que esse homem faria séculos antes de seu nascimento. O texto sagrado declara com autoridade: o que diz de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo a Jerusalém, serás edificada, e ao templo serão lançados os teus alicerces. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja destra tomo pela mão, para subjugar nações diante dele e desatar os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Pense na magnitude desse momento. Estamos em 740 a.C. O Império Assírio ainda é a grande ameaça do norte. Babilônia nem sequer sonha em se tornar a potência mundial que seria. E, no entanto, Deus já revela o nome de Ciro, o Grande, que nasceria por volta de 600 a.C. e conquistaria a Babilônia em 539 a.C. Ciro, fundador do Império Persa Aquemênida, era um rei pagão que não conhecia o Deus de Israel. Ele adorava deuses persas e seguia tradições zoroastrianas. Mesmo assim, o Senhor o chama de meu pastor e meu ungido. Deus o usa como instrumento para libertar seu povo do exílio babilônico, exatamente como prometido. A profecia se cumpriu de forma literal e impressionante.
Em 539 a.C., Ciro conquistou Babilônia sem derramar uma gota de sangue. Seu exército desviou o rio Eufrates, entrou pela cidade durante a noite e tomou o controle. Logo em seguida, ele emitiu o famoso decreto que permitiu aos judeus exilados voltarem para Jerusalém e reconstruírem o templo. O livro de Esdras registra que Ciro, rei da Pérsia, mandou proclamar em todo o seu reino, por escrito, dizendo: "Assim diz o Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém." Tudo aconteceu conforme Isaías havia escrito 150 anos antes, e a prova definitiva está nas mãos da arqueologia. Em 1879, nas ruínas de Babilônia, foi descoberto o cilindro de Ciro, um artefato de argila, hoje exposto no Museu Britânico em Londres. Nesse cilindro, o próprio Ciro registra suas conquistas e sua política de tolerância religiosa. Ele devolveu deuses a seus templos e permitiu que povos exilados retornassem às suas terras. Embora não mencione explicitamente os judeus, o documento confirma em detalhes a política descrita na Bíblia. É como se o próprio rei pagão tivesse assinado o cumprimento da profecia de Isaías. O que isso revela sobre Deus? Ele é soberano absoluto sobre a história. Nenhum império, nenhum rei escapa de seu controle. Deus pode usar até alguém que não o conhece para cumprir seus propósitos eternos. Ciro não era judeu, Ciro não orava no templo, mas o Senhor o escolheu, o nomeou e o dirigiu como um instrumento em suas mãos. Essa é a assinatura divina que marca o livro de Isaías. E se Deus planejou e nomeou Ciro com tanta antecedência e precisão, quanto mais ele tem um plano detalhado e amoroso para a sua vida hoje? Esse segundo choque nos deixa sem fôlego, mas o mais poderoso ainda está por vir, porque o terceiro choque é o que conecta Isaías diretamente à cruz de Cristo, séculos antes de ela existir. Esse segundo choque nos deixa sem fôlego, mas o mais poderoso ainda está por vir, porque o terceiro choque é o que conecta Isaías diretamente à cruz de Cristo, séculos antes de ela existir. Agora chegamos ao coração pulsante do livro de Isaías. O capítulo 53 é conhecido como o capítulo do servo sofredor. Nele, o profeta descreve com precisão cirúrgica alguém que ainda não havia nascido, alguém que sofreria, morreria e ressuscitaria para salvar a humanidade. Vamos ler juntos, versículo a versículo, como se estivéssemos diante do próprio pergaminho antigo, sentindo o peso de cada palavra. Quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele cresceu diante dele como planta tenra, como raiz de terra seca. Não tinha formosura nem formosura para que olhássemos para ele, nem formosura para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como de um que os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele. Imagine a cena da paixão de Cristo se desenrolando diante de seus olhos enquanto essas palavras ecoam. Jesus, sem formosura aos olhos do mundo, cuspido, açoitado, carregando a cruz por ruas cruzadas de Jerusalém. Desprezado, rejeitado, exatamente como Isaías escreveu 700 anos antes. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui o texto se torna insuportavelmente preciso. Traspassado pelas nossas transgressões. Os pregos atravessando as mãos e os pés de Jesus na cruz, moído pelas nossas iniquidades. O chicote romano rasgando suas costas até o osso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura que você e eu tanto buscamos hoje já foi comprada ali. O profeta continua: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus diante de Pilatos, silencioso, como um cordeiro, levado ao matadouro. E então o clímax. Ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca fizera injustiça, nem houvera engano na sua boca. Sepultado na tumba de José de Arimateia, um homem rico, sem ter cometido pecado. Tudo isso escrito em Isaías 53, séculos antes de qualquer evangelho existir. E aqui vem a prova que silencia até os maiores céticos. O grande pergaminho de Isaías, encontrado nas cavernas de Qumran em 1947, foi datado por radiocarbono em aproximadamente 125 anos antes de Cristo. Esse pergaminho contém os 66 capítulos completos de Unificados, incluindo o capítulo 53 exatamente como o lemos hoje. Isso significa que a profecia da cruz já estava escrita, selada e guardada no deserto mais de um século antes de Jesus nascer. Não foi um texto alterado depois dos fatos. Não foi uma invenção da igreja primitiva. Foi a voz de Deus falando através de Isaías, revelando o plano de salvação com antecedência divina. Esse terceiro choque não é apenas impressionante. Ele é profundamente pessoal. Porque o servo sofredor não sofreu por um povo distante. Ele sofreu por você, por mim, pelas nossas dores, pelas nossas culpas, pelas nossas feridas que ainda carregamos. O livro de Isaías não deixa margem para dúvida. Deus planejou a redenção com detalhes tão minuciosos que quando o Messias chegar, o mundo inteiro pudesse reconhecer: este é o servo prometido, este é o Filho de Deus. E se você está sentindo o peso dessa revelação agora, prepare seu coração, porque o que vem a seguir transforma todo esse conhecimento antigo em uma mensagem viva e urgente para a sua vida hoje. E se você está sentindo o peso dessa revelação agora, prepare seu coração, porque o que vem a seguir transforma todo esse conhecimento antigo em uma mensagem viva e urgente para a sua vida hoje. O mesmo Deus que chamou Ciro pelo nome 150 anos antes de ele nascer, conhece o seu nome. Ele sabe exatamente onde você está neste momento. Conhece as noites em que você não consegue dormir, as lágrimas que ninguém mais vê, as perguntas que ecoam no silêncio do seu quarto. O Deus que dirigiu um rei pagão para libertar um povo inteiro é o mesmo que está dirigindo os passos da sua história pessoal. Nada em você está escondido dele, nenhuma ferida, nenhuma dúvida, nenhum sonho quebrado. Agora olhe novamente para Isaías 53. Aquelas palavras não são apenas história antiga, elas são um remédio para a sua dor atual. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A ansiedade que você carrega, Jesus já carregou. A culpa que ainda pesa no seu peito, ele foi moído por ela. A solidão que parece nunca acabar, pelas suas pisaduras você pode ser sarado. O servo sofredor não sofreu para que você continuasse sofrendo sozinho. Ele sofreu para que você pudesse finalmente descansar nele. Deixe-me contar uma história curta e real. Há alguns anos, uma jovem chamada Ana chegou ao fundo do poço. Divórcio recente, depressão profunda, contas atrasadas e a sensação de que Deus havia se esquecido dela. Uma noite, sem esperança, ela abriu a Bíblia ao acaso e caiu exatamente em Isaías 53. Enquanto lia, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, algo se quebrou dentro dela. Pela primeira vez, ela entendeu que não precisava carregar tudo sozinha. Chorou como nunca havia chorado. Naquela mesma noite, Ana entregou sua dor ao servo sofredor.
Hoje, ela lidera um grupo de apoio para mulheres feridas, transformada pela mesma profecia que foi escrita 2.700 anos atrás. O segredo de 2.700 anos não é apenas para estudiosos ou historiadores. É um convite divino e pessoal para você, agora. Deus está dizendo: eu já preparei o resgate, eu já carreguei a sua cruz. Venha, receba a paz que o meu servo conquistou para você. O caos da sua vida tem um fim. O exílio emocional tem data de validade. A esperança que Isaías plantou séculos atrás está florescendo exatamente neste momento, na sua vida. Se essa revelação tocou o seu coração como tocou o meu, então escreva Amém nos comentários agora mesmo. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando de esperança, de um resgate ou de uma palavra de Deus que mude tudo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas revelações bíblicas que ainda vão te chocar. Porque o Deus de Isaías não parou de agir há 2.700 anos. Ele ainda escreve histórias incríveis todos os dias. E a próxima pode ser exatamente a sua. Lembre-se sempre: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei, como está em Isaías 55:11. Que essa verdade transforme a sua vida hoje. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe grandemente e continue escrevendo a sua história.